E aí, capopeiras e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje vamos interpretar Let Me In do Enhypen. Sim, gente, mais uma interpretação aí de um MV do Enhypen. Mas antes, por favor, né, curta o vídeo. Pra não esquecer de curtir, compartilha com seus amigos, com as suas manas, com seus mano capopeiro, que gosta de teoria, né, que gosta de ficar criando uma teoria, compartilha com eles, se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre teoria de K-pop, sobre o universo do K-pop em geral. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu adoraria, né, ajudaria muito, principalmente no TikTok, que eu crio um outro tipo de conteúdo relacionado a K-pop lá também, ok? Agora, vamos lá fazer essa interpretação de Let Me In do Enhypen. Eu vou deixar bem claro nesse início de vídeo que, apesar do Enhypen ser da Belift, não ser da Big Hit por si próprio, a Big Hit está envolvida no meio. E como tudo que é da Big Hit, as interpretações não são preto no branco, não são lineares. Então, o que acontece, tipo, por exemplo, o que acontece no início do MV é uma história linear do que acontece do início ao fim, sabe? Tipo, o que acontece no início do MV é o início da história, o que acontece no final do MV é o final da história. Não. A cronologia ela tá toda misturada, não é de forma linear, então os acontecimentos que aparecem no MV não são de forma lineares, e também as interpretações não são preto no branco, ou seja, não é aquilo que está sendo mostrado que é realmente aquilo que significa, tipo, literalmente aquilo que significa, né? Tem sempre, às vezes, uma metáfora, uma analogia por trás, né? Aquilo tá sendo mostrado daquela forma para significar alguma coisa, e não para mostrar para ser aquela coisa. Deu para entender? Eu já vou deixar isso bem claro antes no MV, porque essa teoria do Enhypen, eu tô indo para um caminho que não é bem preto no branco. Então, pra galera não vir me cobrar interpretações preto no branco, eu já vou deixar bem claro nos vídeos que não vai ser assim, porque no de TXT eu não falei e muita gente até hoje me cobra, né, essa questão de interpretar exatamente o que tá acontecendo, que é o que significa, e não é bem assim que funciona, principalmente se tratando de conceito de grupos da Big Hit e da Belift, que tem o dedo da Big Hit ali no meio, entendeu? Então não adianta que não é dessa forma que a Big Hit constrói os conceitos dos grupos. Eu vi isso com o BTS, nessa nova era do Different também tá rolando isso. Eu vi isso com o TXT e estamos vendo agora com o Enhypen. Então, realmente, gente, não é assim, não é dessa forma que a Big Hit constrói, né, as teorias e os conceitos dos grupos que tem envolvimento com ela. Tá? Ela constrói de uma forma bem não linear e com muitas metáforas e significados e simbologias por trás, ok? A cronologia de Let Me In and Give and Taken se passa, assim, praticamente na mesma época. Então, basicamente tem uma parte ali do início ali de Give and Take que se passa realmente no passado, bem antes. Daí, no meio tem Let Me In. E daí o final, uma parte final, né, de Give and Take, que é ele saindo pro mundo, se colide com uma parte final de Let Me In. E daí tipo, no mesmo tempo, na mesma época. É uma cronologia bem confusa, mas vocês logo vão entender. Então, o início ali do MV é eles com aqueles plásticos na cabeça, né? Tem todos os meninos em cima de um palanque com plástico na cabeça. E isso lembra, tipo, um produto guardado, um manequim guardado, né? A forma como alguns produtos são guardados em um depósito. Reforçando, né, aquela ideia de que eles foram guardados durante muito tempo, sendo feitos experimentos com eles. Então eles foram guardados do mundo, né, trancafiados do mundo, e agora eles vão ser soltos, né? Eles vão sair desse cubo que eles estão presos, vocês já vão entender o lance do cubo, e eles vão para o mundo ser solto depois de ter passado por diversos experimentos. E a gente vê isso
No início do MV eles estão ali guardados com um plástico na cabeça e no final do MV eles tiram aquele plástico, então fazendo uma metáfora a isso, né? Tendo esse significado. Eles estavam durante muito tempo guardados, sofrendo experimentos e depois, agora eles vão ser soltos e vão sair no mundo aí. Vão quebrar o cubo deles e vão ir pro mundo, né? Pro cubo do mundo. Então a gente vai falar desse lance dos cubos. Logo no início do MV, a gente vê os 7 integrantes presos num cubo de vidro bem pequeno, assim, bem, eles estão bem apertadinhos. E daí, no final do MV, esse cubo se quebra. E durante todo o MV, a gente tem várias alusões a cubo, né? A gente tem um momento que tem um integrante que tá dentro de um caixote de madeira, fazendo referência a um cubo, dele estar preso num cubo. A gente tem a cena no espaço, em que eles estão naquele espaço enorme e eles veem um cubo e eles vão até esse cubo. O que que essas cenas, o que que o cubo significa? O cubo, de forma geral, ele está sendo representado ali como a representação de mundos. Então, o meu cubo é o meu mundo, a minha bolha, como se fosse a minha bolha, mas ali está sendo representado como cubo. O seu cubo é o seu mundo. E é muito engraçado que na própria letra da música, os integrantes falam que eles querem conhecer, que eles querem entrar no seu cubo, conhecer o seu cubo, conhecer o seu mundo. Então a própria letra da música reforça esse lance dos cubos representarem mundos, né? Então, mundos assim, de forma geral e de forma individual. Tipo, o meu cubo seria o meu mundo, porém o mundo que eu estou inserido seria um cubo. E assim por diante. Então essa questão dos cubos é para representar mundos individuais e mundos coletivos. Então ali a gente vê eles presos no cubo, que é naquele mundo de experimentos, em que eles são totalmente limitados e totalmente controlados ali por alguém que está fazendo esse experimento com eles. E daí depois, quando eles quebram esse cubo e vão para um outro cubo que seria o mundo. Então a cena do espaço seria eles saindo do cubo deles e indo para um outro cubo, que seria o nosso mundo. Entendeu? Né? A nossa realidade, que é um outro cubo, um outro mundo para eles. Então, essa é a analogia dos cubos aí, que vocês podem entender como é que eles fizeram essa referência, né? Eles usaram o cubo para fazer essa referência entre mundos. Aí a gente vê 3 experimentos que eles passam antes deles romperem com o cubo deles e virem pro nosso mundo, pro nosso cubo. O primeiro experimento é o experimento do depósito. Tem um momento lá que eles estão num depósito de macacão branco e eles veem várias coisas que remetem ao nosso mundo, né? Eles veem, por exemplo, uma capa de vampiro, que é muito engraçado, que é como se fosse um easter egg que eles botaram ali, por causa do conceito deles serem vampiro e tudo mais. Eles veem um copo com um líquido azul brilhante e eles veem um cubo vermelho brilhante. Então, aquilo ali é um experimento que eles foram colocados ali pra meio que ver como é que eles reagiriam com coisas do nosso mundo, né? Do mundo dos humanos. Então, eles veem várias caixas com várias coisas do mundo dos humanos. E também como é que eles reagiriam a coisas que os humanos poderiam apresentar para eles. Então, por exemplo, quando ele vê aquele copo com um líquido azul brilhante, ele não pensa 2 vezes, né, o integrante que vê, e ele bebe aquele líquido, sem nem saber o que é aquele líquido. Quando eles veem aquele cubo vermelho brilhante, eles vão direto pro cubo. Isso mostrando a vontade que eles têm de conhecer o mundo dos humanos, de conhecer esse mundo, de conhecer outros mundos além do deles. Então, ali foi um experimento que mostrou a vontade desses meninos, né, dessas cobaias, de conhecer ali outros mundos, outras realidades. Daí a gente tem um outro experimento, que é o experimento do museu. O experimento do museu, a gente vê ali uma espécie de um museu branco com vários cubos de vidros que representam outros mundos. Então, de novo, a representação de mundos
entre cubos. Então a gente vê um cubo com uma árvore que representaria então a natureza, e a gente vê ali um cubo que parece um aquário que representaria um mar. Então ali é para eles terem conhecimento das coisas que eles podem ver lá fora. Então, quando eles foram soltos, né, no mundo dos humanos, na humanidade, eles vão se deparar com mares, vão se deparar com a natureza, vão se deparar com terra. Então, ali era um experimento para eles terem conhecimento de coisas que eles vão ver, né, quando eles forem soltos no mundo dos humanos. Então, a gente tem um último experimento, que é o experimento da floresta falsa. Que em vários momentos do MV eles estão lá brincando, curtindo numa floresta, e em um determinado momento do MV eles percebem que essa floresta é falsa, que ela não existe. Então, esse experimento da floresta falsa é para ver se eles conseguiriam discernir o que é realidade do que é falso. Então, é um experimento que eles fazem antes de libertarem os meninos, para ver se realmente eles vão conseguir ter essa percepção do que é real e do que não é. E eles acabam percebendo que aquela floresta é uma floresta falsa, e eles acabam fazendo alguma coisa a respeito, que é quebrando a janela daquela floresta, e então ela se abre para uma floresta de verdade. Ali é mais um teste, mais um experimento que eles passam para ver como os meninos reagiriam ao mundo dos humanos. Então, como é que seria a adaptação deles no mundo dos humanos. Então, no final, eles quebram o próprio cubo, que é quando aquela janela do museu ela é quebrada. Seria uma alusão deles quebrando o próprio cubo. E também, no final do MV, quando eles estão naquele cubo pequenininho, todo mundo espremidinho, e aquele cubo é quebrado, também faz, né, referência a isso, assim como em Give and Take, eles quebram a janela da casa em que eles estavam, ou seja, quebrando o próprio cubo, porque a janela era quadrada. Então, sempre essas referências de quebrarem os cubos, né, de quebrarem o cubo deles, o mundo deles, deles saírem da bolha deles, do mundo deles, e irem para o mundo dos humanos. Então, essa é toda a referência do cubo. Por que o cubo tem tanta relevância nessa música e nesse MV? Então, aqui a gente vê então que Let Me In, por exemplo, Give and Taking começa ali com a história deles virarem experimentos, deles adquirirem poderes. Em Let Me In, a gente vê alguns experimentos que eles passam, e tanto no final de Let Me In como de Give and Take, a gente vê que eles são soltos no mundo e que eles agora vão vir pro nosso mundo, pro mundo dos humanos, causar aí, a gente não sabe quem fez esse experimento com eles, se foi os próprios humanos ou não, a gente ainda não sabe. Por que eles estão sendo soltos no mundo, mas a gente sabe que eles foram soltos, né? Então, a gente sabe que eles vão ir pro mundo com esses novos poderes e vão causar no mundo. Bom, essa foi a minha interpretação do MV, eu espero que vocês tenham gostado, tenha dado pra entender, porque a dona Big Hit ela é um pouquinho complicada. Tudo que tem dentro da Big Hit, o conceito ele sai um pouquinho complicado. Não é aquela coisa super clara, super preto no branco, não. Eles sempre fazem uma coisa super diferente, que é um pouco mais complicada de interpretar. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E bom, é isso, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.